gravar aqui para deixar disponível para os demais. Se quiser dar uma revisada mais tarde, tá? Beleza. Vamos iniciar nossa aula de hoje, então. Primeiramente, boa noite, quem chegou depois aí, né? Eu tinha saudado anteriormente os que já tinham entrado antes, mas boa noite a todos. Só recapitulando, então, na aula passada, que estava com conjuntivite, acabou que a gente fez uma estratégia diferente. Eu passei primeiro o material para vocês lerem, para hoje eu mostrar como é que funciona aqui essa parte das intents, certo? As intenções. É o que nós vamos ver aqui na aula de hoje, tá? Então, vocês já devem ter dado uma lida, vocês já devem ter tentado fazer alguma aplicação com o exercício da aula passada, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena aplicação, mas antes eu vou para a teoria. Eu vou falar o que são intents, como é que elas funcionam, para que elas servem, né? E aí eu vou mostrar um pequeno exemplo aqui dos dois tipos de intents que nós temos. Falar um pouquinho sobre ciclo de vida da aplicação também no Android, que é algo importante, tá? Então vamos lá. Intents, pessoal, esse nome intent aí significa intenção. O que acontece? A plataforma Android, tá? A plataforma Android, ela tem uma característica que diferencia ela, por exemplo, das aplicações convencionais aí que rodam no desktop. Em termos de sistema operacional, cada activity roda em uma thread separada, tá? Thread, você já deve ter estudado lá, né? A questão das atividades que você tem, processos que você tem dentro do seu processador. Então, no Android, por questões de segurança, cada activity roda em uma thread diferente. O que significa isso? Elas não compartilham um espaço de memória. Elas não compartilham, tá? Então, o que acontece? Quando você precisa compartilhar dados entre aplicações, você está numa tela, por exemplo, e aí você quer abrir uma nova tela, o que vai acontecer? Uma nova thread vai ser executada. Para você passar dados de uma tela para outra, você vai precisar executar uma intent, uma intenção, certo? Nós temos basicamente dois tipos de intents. Nós temos a intent implícita e temos a intent explícita. Qual é a diferença entre elas, né? Para que serve cada uma delas? Geralmente a gente usa as duas, tá? Porque é bem convencional isso aí, o uso. Esse uso é bem rotineiro na criação de aplicações. E basicamente, qual a diferença entre elas? Tá? Na explícita, o nome já fala, explícito é porque já está explícito quem vai executar aquela determinada ação. Tá? Na intent explícita. Um exemplo muito claro da utilização de intents explícitas, quando você está dentro do seu programa lá, do seu app, tá? Você está em uma determinada activity e aí você quer abrir uma outra activity. Você quer executar uma outra activity, tá? Isso aí é feito através de uma intent. Você precisa disparar uma intenção, como eu falei, as activities estão em threads diferentes, elas vão rodar em threads diferentes, então você tem que disparar uma intent. Essa intent vai iniciar a nova activity. Por que é explícita? Porque vocês vão ver no exemplo que eu vou mostrar que nesse caso aí você vai dizer especificamente qual activity você quer abrir. Então é ela que vai executar aquela determinada ação, a sua intenção. Você está, digamos, numa tela A e aí você quer abrir uma activity B. Então você está dizendo, olha, quem vai executar essa ação é a activity B. Eu quero que ela abra, eu quero que ela venha para o primeiro plano. Tá? Então você está dizendo explicitamente que a activity B é que vai executar aquela ação. Isso é uma intent explícita, que você está dizendo explicitamente, escreveu no código que você quer que a activity B abra, que ela venha para o primeiro plano. Tá? Isso é a intent explícita. Ainda sobre isso aí, antes da gente passar para a implícita, tem um negócio que é bem interessante, a gente precisa entender, pessoal, quando a gente está programando para dispositivos móveis, tá? Que é o que a gente chama de ciclo de vida, life cycle, tá? A gente tem que entender o seguinte, quando você está programando para dispositivos móveis, é diferente de você programar para um desktop, por exemplo. Algumas diferenças que eu vou listar para vocês aí. Digamos,
você está lá com o seu aplicativo aberto, tá? E aí você está lá utilizando o seu aplicativo, de repente alguém liga para o celular onde está sendo executado o seu app. O que vai acontecer? Bom, vocês já notaram que quando você utiliza um celular, existem algumas operações, algumas ações que elas têm uma prioridade. É o caso da ligação, né? Você pode estar com qualquer aplicativo aberto, qualquer um que seja. Se alguém ligar para o seu celular, automaticamente vai aparecer uma tela lá dizendo que está discando para você aceitar ou recusar aquela ligação. Tá? E você não tem como evitar isso. É uma função vital do aparelho, é óbvio, né? O smartphone, embora hoje a gente use para muita coisa, né? Menos para ligação, mas ainda é a sua principal utilidade, pelo menos de acordo com o sistema operacional. Então, você está na sua activity do seu app, o que vai acontecer? Um outro programa, uma outra activity vai se sobrepor à sua, né? E você vai dizer se você atende ou não atende, deixa em espera, etc. Um outro exemplo, você está lá usando o seu app e aí dispara o alarme, tá? O alarme é um pouquinho diferente, porque o alarme, né, na maioria dos sistemas operacionais, eu acho que todos eles, né, nos modelos, aliás, sistema operacional Android, né, nos modelos Motorola, Samsung, etc., funciona da seguinte forma: o alarme ele desce um pop-up, alguma coisa nesse sentido aí, toca ele ali, você pode remover ele, né? Geralmente ele não toma a tela inteira. Alguns até tomam, né? Mas isso aí vai da particularidade de cada aparelho, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, eu vou explicar para vocês o que é o ciclo de vida da sua aplicação. Então, por que isso é importante? Voltando, digamos que você estava fazendo um cadastro. Aí você colocou lá para salvar. Na hora que você foi salvar, alguém ligou para o celular, como eu falei. O que vai acontecer com seus dados? Você vai perder eles? Pode ser que perda. Tá? Então, tem algumas situações aqui que o programador ele precisa ficar atento. Como eu estou dizendo aqui, a questão do mobile sempre tem a questão do ciclo de vida. Né? Cada tela, cada activity no Android possui um ciclo de vida. Que ciclo de vida é esse? É esse aqui, ó. Quando você inicia a sua aplicação, você tocou, o usuário foi lá e tocou no ícone lá do app. Bom, beleza. Para que esse app ele venha a abrir, digamos assim, existem algumas etapas que vai ser passado. Ó, a activity principal, vão ser disparadas algumas callbacks aqui pelo próprio Android, tá? Então você vai passar pelo método onCreate. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, são os estados. Então cada activity, ela sempre está em algum estado. Estado created, criada, startada, aberta, iniciada, started, resumed, tá? Então, como é que funciona? Tocou na tela, a activity principal vai passar pelo método onCreate, vai passar pelo método onStart, isso aqui é automático, e vai passar pelo método onResume, também é automático, até chegar nesse estado aqui que é o resumed. Quando chegar nesse estado, vocês devem estar vendo aqui, ó, ela está visível na tela. Na verdade, a partir disso aqui, a activity já está visível na tela. Veja que no onCreate não tem esse visível. Por quê? Nesse estado aqui, a tela ainda não está visível. Então, é óbvio que, pense o seguinte, você precisa fazer algumas operações, como instanciar um banco de dados, vai fazer alguma coisa que é antes, você vai precisar daquilo para mostrar alguma coisa na tela. Você vai fazer sempre no método onCreate. Se vocês observarem, pessoal, vou abrir aqui o meu código, tá? Eu fiz uma pequena aplicação aqui que eu vou mostrar para vocês, mas em todos os exemplos que nós utilizamos aqui, que nós fizemos ao longo da disciplina, vocês devem ter percebido isso aqui, ó. O método que a gente estava colocando as coisas dentro, né? O código. Veja, onCreate. Isso não é à toa. Vem do ciclo de vida, ó. A gente estava fazendo na criação do aplicativo, na hora que você startou o aplicativo. Então, a gente estava fazendo aqui, ó. Poderíamos ter feito no start? Sim. No resume? Também.
tá? Mas, por padrão, digamos assim, a gente utiliza no onCreate, tá? Eu vou explicar todo o ciclo de vida aqui. Tocou no aplicativo, abriu a primeira activity. OnCreate foi para o estado created. OnStart foi para o estado started. Aí ela fica visível na tela. OnResume foi para o estado resumed. Então, aqui é o estado normal, digamos assim. É quando a activity está visível na tela lá para você. Você está usando ela. Certo? O que acontece quando você está em um determinado aplicativo e aí você minimiza ele para abrir outro? Você passa de tela, né? Dependendo do sistema operacional, do modelo, tá? Você, enfim, você minimiza e abre outro, tá? A forma como você faz isso depende do modelo do aparelho, né? Mas isso aí, pessoal, quando você abre uma outra coisa, a sua activity vai para chama automaticamente o Android. Isso aqui tudo são callbacks. Esses métodos aqui, pessoal, você não é você que chama. O sistema operacional já gerencia isso para você. Mas você tem como definir o que acontece quando esse método é chamado. Então, exemplo, eu estou usando o meu aplicativo, ele está resumed, e aí você abre um outro por cima dele. O primeiro aplicativo vai entrar no estado paused, tá? E automaticamente stop, tá? Então vai ficar aqui nesse estado stop, parado, certo? Veja que aqui está escrito oculto, significa que quando o activity, o app, está nesse estado, ele não está visível na tela, está minimizado, ok? E aí, beleza, você terminou de usar o aplicativo, voltou. Quando você volta, aí ele vai fazer isso aqui, ó. Vai chamar o método onRestart, onStart, onResume e vai voltar para esse estado aqui, resume. Então, quando o seu app, quando o Activity está visível na tela, você está nesse estado aqui, resume. Quando ele está, existe um estado intermediário que é o pausado. Isso aqui foi acrescido depois nessas versões mais novas, relativamente novas do Android. Eu não sei se vocês lembram, mas não lembro exatamente qual API, qual versão, mas de uma determinada API para cá, foi possível, inclusive, abrir apps ao lado, um do outro, assim. Não sei se vocês já viram isso, né? Ou ainda, abrir alguma coisa em cima, mas não em cima da tela inteira, só parcialmente, digamos assim, tá? Esse estado parcial, quando está parcialmente visível, é o paused. Tá? Se tiver totalmente oculto, você está no stop. Tá? E quando você desliza lá, que você fecha o aplicativo, você não minimiza, você fecha ele, ele chama o método destroy. Aí o aplicativo é destruído. Quando você fecha o aplicativo, então, e se você abrir ele novamente, ele vai passar pelo onCreate, vai voltar aqui para esse estado. Tá? Vocês entenderam isso aí, pessoal? Conseguiram captar aí o exemplo? O que vocês me falam aí? Qualquer dúvida, vocês podem falar aí, tá? Vão se manifestando aí, vamos participar. Esse ciclo de vida, então, pessoal, é importante. É muito importante você entender esse ciclo de vida aqui, porque quando a sua aplicação vai crescendo, ou seja, você tem muitas activities, né? Você vai tendo mais activities, isso aqui você precisa controlar bem esses estados, saber mais ou menos onde você está, qual estado está cada activity, para você não perder alguns dados, por exemplo. Outra coisa, uma curiosidade que reforça mais isso aqui, vocês já devem ter percebido isso, tá? Mas quem já viu aí, quem já observou, que na plataforma Android, por padrão, digamos assim, quando você pega um aplicativo, ele é um aplicativo menor,
Não é dessas grandes empresas, Google, Facebook, que o pessoal tem uma tecnologia, né? Eles conseguem trabalhar de forma mais suave, as transições, etc. Mas se você pega um aplicativo que é menor, tá? É um aplicativo que você mesmo criou, por exemplo. Quando você abre uma nova activity, você dá um start activity, vocês já perceberam que a activity, ela fica em cima uma da outra? Observem isso aí. É perceptível isso aí, visível, tá? Quando você está usando aqui, que você tocou para abrir um activity, ela faz um efeito assim que ela está abrindo por cima da outra. E de fato é isso que acontece. Na plataforma Android, uma outra característica aqui é que é feito uma pilha. Quando você vai abrir um activity, ela abre em cima da outra. Aí você abre. Tanto é que, veja, se você está no activity A, você abre a B, ela está em cima da A. Se você abre a C, ela está em cima da B. Tanto é que se você estiver na C e você apertar no botão de voltar, ou fazer o gesto de voltar no seu aplicativo, ele volta para B. Né? A menos que você altere isso, e você pode fazer isso na plataforma Android. Você pode dizer que, por exemplo, eu cheguei, estou na A, fui para B, fui para C. Quando eu sair da C, eu não quero que volte para B, eu quero que volte para A. Você pode fazer isso. Tá? Mas o comportamento natural é formar uma pilha de activities. Que é uma outra coisa que o programador tem que tomar cuidado também, né? Porque se você tem muitas activities, você vai abrindo uma em cima da outra, o que vai acontecer? Vai consumir mais memória. Tá? Então já tem a questão do gerenciamento de memória. E só para completar essa informação aqui, pessoal, quando você está, voltando ao exemplo do aplicativo, você abriu seu aplicativo, beleza, um create, um start, um resume, você está aqui, ó. Quando você abre uma nova activity, não esqueça, cada activity tem seu próprio ciclo de vida. Então, digamos que você tem a activity A e a B. Você estava na A, está na A. Você está no resume, na A. Beleza, aí você foi e abriu a B. Chamou um Start Activity. O que vai acontecer? A Activity A vai ser pausada e parada. Ela vai ficar aqui no Stop. A Activity B vai vir do OnCreate, Start, Resume. E vai ficar aqui, ó. Então, você vai ter que a B vai estar na tela, na frente da tela, e a A vai estar aqui, ó, escondida. Se você vai lá e fecha a Activity B, né, que aqui estava aqui, ela vai pausar, parar e ser destruída. E a A vai voltar por aqui, ó, vai ser resumida. Aí você vai ter a A na frente e a B morreu, né? Você destruiu ela. Entenderam? Então, moral da história é cada activity, e é sempre esse ciclo aqui, tá? Sempre esse ciclo aqui. Cada activity tem seu próprio ciclo de vida, certo? E eles funcionam da forma aí que eu descrevi. Pode falar, Joás. Falar ou escrever, né? O que você vai preferir aí? Beleza. Não tem problema não. Vamos seguir aqui. Tá? Então, beleza. Cada activity tem seu próprio ciclo de vida, certo? Interessante aqui, ó, que isso, outras curiosidades aqui. O programador precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Quando a gente muda a tela de orientação, digamos que você está com ela no retrato, você muda para a paisagem, você virou aqui, né? Ele vai rotacionar. Quando acontece esse movimento de rotação, o estado da activity é reiniciado. Então, a activity que está resumed, ela pausa, para e volta. Certo? É uma característica da plataforma Android. Ou seja, se a pessoa não fizer um tratamento disso aqui e tiver uma tela de cadastro, pode ser que ele perda os dados. Certo? Tem algumas questões aí, umas particularidades. Mas, enfim. Eu fiz um exemplo aqui lembra que estou falando aqui de a intent explícita. Eu vou mostrar para vocês aqui esse primeiro exemplo. Depois eu passo para a activity implícita, tá? Aliás, para a intent implícita.
Beleza. O exemplo é o seguinte, um exemplo simples aqui. Eu vou mostrar aqui logo. Eu tenho um aplicativo que tem dois botões. Um que chama uma intente implícita e o outro chama uma intente explícita. Eu vou mostrar o exemplo de cada um, tá? Primeiro, a intente explícita, que é essa que eu estou falando para vocês. Observe, eu estou no Activity A, vou abrir a tela, essa aqui é a primeira tela do meu aplicativo, certo? E eu vou abrir uma segunda tela, eu vou chamar de B aqui, por exemplo, tá? Veja. Opa, peraí. É pesado aqui. Deixa eu carregar aqui. Os nomes ficaram ao contrário aqui, ó. Deixa eu corrigir logo isso, para não confundir vocês. Essa aqui é a explícita. Agora pesou. E essa aqui é a implícita. Tá? Então, voltando aqui ao exemplo, vou mostrar primeiro o exemplo da activity explícita, tá? No seguinte formato, eu estou na minha tela A e eu simplesmente vou chamar uma nova activity dentro do meu próprio aplicativo, uma tela B, certo? Então, é uma abertura normal de tela. Beleza, agora está correto. Então, vamos lá. A intent explícita. Quando eu clicar aqui, ele simplesmente vai abrir uma nova tela, uma nova activity, activity 2 aí, tá? O B. Ó, coloquei nada, só tela 2 aqui para vocês verem. E o emulador está um pouco pesado, não sei se deu para enxergar bem, mas ele faz aquele processo de abrir por cima, como eu falei. Ó, tanto é que se eu tiver aqui, ó, tô na B, tô na outra, né? Aí, ó, se eu voltar aqui, o que acontece? Ele vai fechar, vai dar um destroy lá na Activity A, né? Fazer aquele processo que eu falei, vai pausar, vai parar, vai destruir, certo? E aí ele voltou para Activity A, ok? Certo? O código é esse aqui, ó. Esse aqui é o botão. O que foi que eu fiz? Veja aqui, ó. Observe aqui. Código desse botão aí, para abrir uma nova tela do próprio aplicativo. Isso aqui é uma intent explícita. Veja que eu criei uma intent, ó, intent e new intent. Você coloca no primeiro parâmetro activity, onde você está, e no segundo parâmetro activity, para onde você quer ir. Eu estava na main activity e estou indo para main 2 activity, que é a minha tela que eu chamei de B. E aí eu dei o método aqui, ó, start activity, certo? Então ele estava na A, vai abrir através de uma intent, veja que eu preciso usar uma intent, abrir uma tela 2, uma main 2 activity. E essa intent é chamada de explícita. Eu estou dizendo explicitamente qual é a activity, quem é que vai executar essa ação. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? A intent explícita. Alguma dúvida em relação à intent explícita? Vamos lá.
eu estou na licença grátis aqui do Zoom. Pode ser que a aula caia. Mas aí eu gero um novo link aqui para vocês. Beleza? Tudo certo aí na intente explícita? Alguma dúvida? Ó, a intente implícita, galera, é o seguinte. A implícita, você vai dizer uma determinada ação, tá? Você vai dizer uma determinada ação que você quer executar. E aí, o sistema operacional, o Android, ele vai ver quais são os aplicativos instalados no seu aparelho que tem a capacidade de executar aquela ação e vai listar para você eles, certo? Se você tiver só um, é óbvio que não vai listar, né? Ele já vai executar a ação. Isso aí ocorre muito. Vocês já devem ter visto isso usando o Android, tá? Por exemplo, você clica em compartilhar um link, compartilhar um PDF. Aí vai abrir um monte de aplicativo lá, uma listinha, né? Quem é que vai executar essa ação? Aí vai estar os bancos lá, porque pode ser um PDF de boleto, né? Vai estar o Adobe lá, se você tiver ele instalado. Se não, o próprio navegador abre também. Enfim, vai abrir uma lista de aplicativos que são capazes de executar aquela determinada ação. Isso é uma intente que a gente chama de implícita. Um exemplo, fiz um exemplo aqui, ó. Eu criei aqui aquele botão 2 que eu vou mostrar para vocês, ele faz o quê? Ele abre um site. Ele abre uma URL, executa uma URL, tá? Então eu coloquei aqui, ó, veja na linha 33, eu criei, coloquei o site da Unibalsas e chamei esse método que eu criei aqui. Esse método, pessoal, dá uma olhada. Fiz também através de um intent, mas essa intent aqui, ela é uma intent implícita. Por quê? Eu só disse o que eu quero fazer, que é essa Action View. Tá? No Android já tem vários padrões, vocês devem ter visto lá naquele link que eu passei para vocês. Tá? Eu disse, olha, eu quero fazer uma ação de visualizar. Action View. Eu quero visualizar. Visualizar o quê? Aí eu passei a URL. Beleza. E aí, eu chamei aqui o Resolve Activity, ou seja, Android. Encontre alguém que consegue fazer isso e inicie essa activity, tá? Então, o que vai acontecer? O Android vai ver lá do que está instalado no seu aparelho quem é que consegue fazer essa ação aqui, ó, Action View, visualizar alguma coisa, uma URL, por exemplo. Quem é que consegue fazer isso? Aí vai mostrar todos os aplicativos. Você vai escolher um, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, a intent implícita. Cliquei no botão. E aí, como eu falei, né? Claro, se você só tem uma opção, não é mais de um, ele já vai executar direto, tá? Mas se você tiver mais de um aplicativo que faz aquilo ali, ele vai listar, fazer uma lista para você. Ó, eu cliquei e ele abriu aí o navegador com o site da Unibalsas. Veja que eu não falei que tinha que ser aberto o navegador. Eu não disse ali, ó, vai ser o navegador que vai executar isso. Eu não falei isso. Se eu tivesse mais aplicativos instalados aqui, porque no emulador só tem esse, né? Se eu tivesse o Adobe aqui, tivesse o Adobe não, né? Mas tivesse outros navegadores, Chrome, Firefox, etc. Ele ia me mostrar uma lista e eu iria escolher quem é que vai fazer aquilo ali. Eu, usuário, né? O usuário faria isso aí. Entenderam aí, pessoal? Pessoal, fica atento aí. Provavelmente eu vou gerar um novo link e mandar para vocês aqui que eu vou dar umas instruções de como é que a gente vai fazer a partir de agora aqui, tá? Tá dando tempo aqui, que é 40 minutos. Eu comecei às 7 e pouco. Eu acho que provavelmente cai. Aqui, estou com licença grátis. Certo. Mas enquanto isso, alguma dúvida aí em relação às intents? Conseguiram entender a diferença entre a intent implícita e a intent explícita? Querem perguntar, comentar alguma coisa?
Isso aí, pessoal, é muito, muito usado mesmo. Pode falar, José Henrique. Quer falar alguma coisa? Apertou errado também. Isso é muito, pessoal, muito usada, muito bacana, uma estratégia legal da plataforma Android, por quê? Você tem várias activities aí, várias aplicações dentro do SEO do Android que já estão prontas para você usar. Exemplo, capturar foto, capturar imagem, foi o que eu falei para vocês pesquisarem na aula passada. Tá? Então, a ação capturar imagem já tem instalado lá no Android uma activity lá pronta para fazer isso. Você não precisa codificar. Você só chama ela e depois faz o tratamento do que ela te retorna. GPS também, abrir os contatos, selecionar o contato lá, abrir sua agenda e selecionar um contato. Isso aí já está pronto lá no Android. É só você usar essas activities implícitas. Tá? A intent implícita, desculpa. A intent implícita. Você vai lá, chama essa intent implícita e aí as activities vão fazer isso aí, as que tiverem instaladas no seu aparelho, né? Eles vão fazer isso. Então tem vários, GPS, um monte de coisa. Facilita muito, né? A gente não precisa ficar codificando muita coisa. A gente só usa essas ações que já estão lá. Criar alarme também já tem. Enfim, o sistema operacional tem várias opções, várias ações lá já prontas para a gente usar. Você deve ter visto lá no link que eu compartilhei com vocês. Tá? Eu vou gerar um novo link aqui, pessoal, para a gente voltar aqui. Tá? Eu vou jogar agora no grupo. Já volto.